No episódio de hoje a gente falou sobre dinheiro, falamos sobre o tripé, segurança, rentabilidade e liquidez. Falamos sobre planejamento financeiro, falamos sobre maturidade empresarial e quando você precisa olhar para o seu financeiro. Se você tem dificuldade financeira na sua empresa ou se você está crescendo e precisa estruturar seu negócio, esse episódio é para você. Mais um episódio do Obracast delas no ar e hoje eu estou aqui com a Adriana Risse. Olá. Estamos aqui para falar de um assunto que vocês pediram muito nos nossos conteúdos, nas nossas redes, que é falar sobre dinheiro, investimento, finanças. Adri, seja bem-vinda ao nosso Obrigada, quadro. Gabi. É uma super honra estar aqui com você, viu? E é realmente um tema que eu sei o quanto que a mulherada pede, o quanto que a mulherada pergunta. Então, estamos aí para ajudá-las. E Dri, a gente escolheu fazer... Pode chamar de Dri, né? Claro, pode aqui. até chamar de Drica, entendeu? Porque Drica. às vezes a turma fala Adriana, se me chamar de Adriana na rua, eu já nem respondo, porque eu nem sei quem é, entendeu? Então, Drica, agora já estamos aqui conversando. E a gente quis trazer esse tema agora no final do ano, porque é o dezembro e janeiro, a mulherada tem que aprender a fazer planejamento estratégico, né? E não só a mulherada, mas todos os empresários deveriam usar esse tempo para olhar para os erros do ano e planejar o ano seguinte. E aí, falar desse tema agora, eu acho que vai fazer total diferença na vida de quem nos acompanha aqui no Obracast delas, porque esse é o momento da gente planejar. Sem né? dúvida. E dinheiro é planejamento, investimento é planejamento, né, Dri? Sem dúvida. E eu acho que uma primeira pergunta, assim, que todo mundo faz quando a gente trabalha e fala desse assunto, né? Trabalha nesse ambiente e fala desse assunto, é assim, por que ainda tem tanto tabu em falar sobre dinheiro, né? Você que trabalha com isso há 25 anos, você estava comentando aqui com a gente. Por que as pessoas ainda têm medo de falar sobre dinheiro? Pois é, Gabi, é uma coisa muito interessante porque a gente vê isso até nas literaturas, sabe? Até nos livros fala-se muito sobre o quanto o dinheiro é psicológico e o quanto que eu sempre uso até nas minhas aulas, nas minhas palestras, assim, parece que é feio você ter dinheiro. Parece que é feio ser rico, né? Então, as pessoas têm aquela coisa assim, quando uma pessoa começa a crescer um pouquinho financeiramente e começa a falar mais de dinheiro e começa a falar que está fazendo mais dinheiro, já fica aquela coisa assim, nossa, você viu fulano agora? Dinheiro subiu pra cabeça. Só fala de dinheiro. E agora é só dinheiro que importa. Então, aí quando você tá numa rodinha que as pessoas não estão conseguindo pagar cartão de crédito, estão no cheque especial, estão lascados, estão fazendo empréstimo, aí sempre aparece outro. Eu também. Menina, eu também, olha, já tô rodando meu cartão faz não sei quanto tempo. Aí parece que é bonito, né? Então, é uma coisa que vem já histórico, que a gente vê lá nas histórias de quando a gente era criança, que a mamãe, a vovó fala, não põe a mão aí porque o dinheiro é sujo. Mas o dinheiro não vem de Deus. Mas meu filho, o dinheiro não traz felicidade. E a gente vai colocando isso na cabeça e vai crescendo como se o dinheiro fosse algo feio, né? Como se fosse algo que você não tem que ficar falando. E é justamente ao contrário, né? Eu bato muito nessa tecla, assim, o quanto que dinheiro é energia, o quanto que dinheiro é prosperidade. E prosperidade não é só financeira. O dinheiro traz mais uma qualidade de vida, o dinheiro te dá conforto, o dinheiro te dá mais saúde, o dinheiro te dá mais conforto para tua família, educação para os teus filhos, coisas positivas, lazer. A gente estava há pouco antes de começar falando de viagem de fim de ano. O dinheiro compra isso, né? Compra momentos. Então, é importante a gente desmistificar essas histórias que a gente ouve desde lá de criança, sabe? É mais fácil, como é que é aquela? É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, de fato, é o que a gente faz com o dinheiro. Não é o dinheiro propriamente dito, né? É como a gente olha para o dinheiro, como a gente lida com o dinheiro e como a gente coloca ele na nossa vida hierarquicamente. Outro dia a gente recebeu uma convidada aqui e ela trouxe uma frase que eu acho que cabe muito nisso que você tá falando. A gente é ensinado que brasileiro ganha dinheiro, né? Mas na verdade, culturalmente, né, nos outros, nas potências mundiais, o pessoal faz dinheiro. Exatamente. E eu acho falo que muito sobre isso. essa é a grande diferença, né? Eu acho que um primeiro ponto, uma crença que a gente tem é essa de ganhar dinheiro, né? Então, e não é feio
fazer dinheiro. Claro que Todo não. dia a gente sai de Sai de casa casa para para fazer dinheiro. Exatamente. E eu vejo isso também com um olhar. Eu concordo com você quando você fala que, né, culturalmente a gente tem essas crenças, esse senso comum Sim. de olhar para o dinheiro como se fosse algo negativo. E aí eu entendo muito bem hoje a diferença de ganância e ambição. São Sim, coisas totalmente diferentes. E você que trabalha com dinheiro, como é que você vê essas duas posições, assim, ganância e ambição? Também, eu acho que é assim, são coisas totalmente diferentes e é por isso até que fica tão confuso, tão nebuloso quando vai se falar de dinheiro e principalmente quando você começa a fazer muito dinheiro, né? Porque as pessoas que geralmente estão fazendo tanto dinheiro quanto você te motivam e acham legal. Que é As o tal pessoas da que estão ambiência, né? fazendo menos dinheiro que você, que não conseguem fazer dinheiro, que vivem numa dificuldade, elas acham que isso, ai, como você é gananciosa, pra que você precisa de mais? Você já tem um carro bom, você já tem uma vida boa, pra que você precisa de mais? Pra que você tá trabalhando desse jeito? Pra quê? E aí tem muita coisa por trás disso, né? É o quanto você realmente coloca amor no teu trabalho, o quanto que você tem propósito naquilo, o quanto que você sai da sua casa pra fazer dinheiro e pra transformar vidas, né? Eu acho que a gente, com o nosso trabalho, isso todas as profissões, mas eu puxo a sardinha pro meu lado, né? Dinheiro, a gente que fala de dinheiro, que trabalha de dinheiro, a gente tá transformando vida a todo momento, né? Eu sair do meu escritório e estar aqui com você para ver falar para tua audiência, eu posso transformar uma vida que vai ouvir alguma coisa que vai fazer total sentido e que vai transformar a vida dela e isso ela vai transformar a vida do legado dela, dos filhos dela, dos netos dela. Pode transformar uma geração. Uma geração inteira, né? Então, assim, o quanto é importante a gente quebrar esses tabus e a gente entender que não é feio ser ambicioso, não é feio você querer ter mais. O que às vezes soa feio é o pra que você quer isso. Por que você quer isso? Então, quando a gente tem um pra quê muito forte, quando a gente tem um porquê muito forte, o dinheiro ele pode ser ilimitado, né? Você não tem que falar assim, ah, não, agora tá bom. Tá bom pra quem? Tá bom por quê? Ah, eu já transformei milhares de vidas. Tá bom, então vamos transformar centenas de milhares de vidas. Por que não? Né? Então, agora, tem muita gente, sim, é fato, que quer fazer mais dinheiro porque não tem um propósito claro, né? É pra ter mais poder, é pra ficar mostrando um carro diferente, mostrando, falando pros outros. Isso é o que acaba estragando o dia a dia ali. Mas é a minoria. Mas É eu a acho que é a minoria, mas sabe? também tem validade. Pois é. Porque a pessoa também precisa Desde que ela não esteja roubando de alguém, Uhum. ou aplicando golpes, Sim. ou, né, fazendo alguma coisa ilícita, Uhum. mesmo que o propósito dela seja comprar 10 Ferraris, 10 Porsche, é dela. Né? Exato. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com seu Exato, dinheiro, exato, sabe? Não é? Uhum. Cara, eu vejo isso muito forte. Ontem, inclusive, eu mandei um vídeo pra minha mãe, que era um vídeo assim, minha avó... os meus pais demoraram 65 anos pra conhecer Paris. A minha mãe demorou 40 anos pra conhecer Paris. O meu sobrinho demorou 8 anos pra conhecer Paris. E, cara, é exatamente isso que eu vivo na minha família. Do meu pra quem, sabe? Exato. E assim, agora, recentemente, a gente levou a minha avó pra viajar. Foi a primeira vez que a minha avó viajou de avião. E isso veio de mim, na terceira geração da minha família. Veio de mim. Do meu trabalho, do meu escritório, da incorporadora. Veio de mim. Então, assim, hoje a minha irmã tem 8 anos. Eu andei de avião a primeira vez, foi há 8 anos atrás. A minha irmã tem 8, ela já tá colecionando viagens e pedindo mais. É exatamente Então, isso. eu tenho um pra quem muito forte, que foi isso que eu falei. Eu também tenho um porquê muito forte. Sim, sem dúvida. Isso é Então, transformar. faz diferença. É assim, ó, você com uma pequena atitude transformou a história da tua avó. Exato. Que não vai partir dessa vida sem viver uma experiência. Exatamente. Né? Então, assim, e a gente vê isso também na minha família, viu, Gabi? Igualzinho. Então, eu falo, cara, quando a gente pisou a primeira vez na Disney, eu tinha 37 anos. A minha filha tinha 8. O meu filho tinha 3. E o meu bebê mais novo pisou com 5 meses.
né? Então, veja a diferença. É algo E muito... muito rápido também. Exato. Só de você olhar para minha filha, de você olhar para o meu segundo filho e para o meu terceiro filho, já é muita diferença, né? E foi pela gente também que os nossos pais tiveram essa oportunidade, né? Foi pela gente que o meu pai já é falecido, infelizmente, mas a minha mãe teve essa oportunidade, meu sogro e minha sogra teve essa oportunidade. Pelo nosso negócio, pelo nosso trabalho. E os meus sogros até, que são um pouco mais velhos, eu lembro que eles até falaram pro meu marido assim, nossa, eu nunca imaginei na vida que eu fosse pisar nesse país, né? Porque foi depois Isso dos eu acho 70 que vale anos. cada centavo. Cara, vale cada centavo, E vale né? as noites mal dormidas, vale Sim, todo o trabalho. porque é momento que a gente leva para sempre, é uma transformação ali que eles, né, puderam vivenciar. Por isso que eu digo, quando a gente coloca a energia certa no dinheiro, ele é muito poderoso, né? Cara, E você quando as faz... pessoas falam, você trata muito disso, né? De planejamento sucessório e tudo. Ai, o dinheiro acaba com casamentos, acaba com empresa, acaba... Não, o dinheiro não acaba com nada. Quem acaba é o ser humano, que não sabe lidar com o dinheiro. Exato. Porque o dinheiro, ele veio só para somar. O dinheiro veio para isso, para te dar mais subsídios, para te dar mais oportunidades, para transformar a sua vida e das suas gerações e dos seus antepassados, das suas Exato. gerações para frente e para trás. Sim. Agora, quando ele destrói casamento, destrói relações, destrói emprego, não é ele que é o ser humano que não fez o papel, a lição de casa, não fez De o papel estudar certinho sobre o dinheiro. e fez e colocou no dinheiro a energia errada, a maneira errada, ele lidou com o dinheiro errado. Exato. Porque o dinheiro não destrói com nada. Quando alguém me fala isso, eu falo, não, dinheiro não. Dinheiro ele só agrega. O dinheiro vem de Deus, sim. Essa coisa de que dinheiro vem de Deus, sim. O dinheiro é bênção, o dinheiro é abençoado, o dinheiro vem de Deus. Então, que a gente possa olhar isso e ver que é como eu lido com isso, sabe? É o como e em que lugar eu coloco ele na minha vida. E eu acho que quando a gente olha com esse olhar, é mais fácil fazer dinheiro. Sem dúvida. Então, eu saio de casa hoje sabendo que eu preciso fazer dinheiro, mas sabendo que eu tenho os porquês e os praquens, e por mim mesma, óbvio que nós Claro, seres somos humanos, seres a gente não faz só pros egoístas, outros, né? né? Exato, fazemos pra nós também. Sim. Mas eu tenho um pra quê e um porquê muito grande. E eu acho que quando as pessoas fazem dinheiro por fazer, isso se torna vazio. E aí eu vejo até um ponto do burnout, né? Dos empresários que sofrem. É porque busca um vazio. Exato. Busca o dinheiro pra ser Pra um fim preencher. nele mesmo. Exatamente. Então, eu acho que queria saber sua visão sobre isso, sobre esse vazio, sobre você que lida com dinheiro, então você já tem esses relatos de que o dinheiro estraga casamento. O que você vê disso, dessas pessoas que buscam o dinheiro por um fim nele mesmo? Assim? Justamente por isso que a gente ouve muito essas histórias de e olha só, depois que ele fez tanto dinheiro, aí não deu mais importância para a família. Olha só, depois que ele fez tanto dinheiro, ele não deu mais importância para os pais. De novo, a gente volta na questão de o porquê você quer fazer muito dinheiro, né? O para quem você quer fazer muito dinheiro, qual é o propósito por trás daquilo. Porque o dinheiro, ele serve como um bom aliado para quem quer tapar buracos, né? Por isso que, de fato, não tem nada de errado, mas a pessoa que quer ter 10 carros, 10 casas, ela tem um vazio gigante ali. Não é uma coisa natural. O natural é você ter 1, 2, 3 carros. 3, isso já é assim, porque tem um ali de coleção. Você quer ter uma casa na praia, uma casa na montanha, uma casa nos Estados Unidos, tudo bem, também não tem nada de errado. Só que tem uma hora que a pessoa se perde. E eu percebo isso são por coisas que eu vejo. Eu percebo que a pessoa se perde porque assim, não, eles vão ver que eu vou comprar isso, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E aí a pessoa Começa se perde. a mostrar pro outro e Pra não mostrar pra si pro mesmo. outro. Então, é nessa hora que você tem que ter alguém, um porquê muito forte, né? A nossa família tem que ser um alicerce muito forte para olhar para você e falar, olha, vamos repensar o que você tá fazendo, né? O porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. Por que você ainda tem que sair de casa às 5 da manhã e voltar meia-noite? Sendo que você já tem algumas centenas de milhões. Para quê? Né? Você não tá vendo você não viu sua filha nascer. Olha, você não viu seu filho se formar. Eu vejo muito isso, Gabi. Vi muito isso ao longo desses anos, né? E, de fato, quando a pessoa chega numa certa idade, ela fala, nossa, pra que eu fiz tudo isso? Então, a gente tem aí, de novo, eu gosto muito de falar de Deus, tá? Então, assim, de novo, Pode eu falar. volto ali no ensinamento bíblico, né? Orar e vigiar. Então, acho que a gente tem que orar e vigiar todos os dias. É o meu porquê e o meu pra quem
todos os dias, né? Por que eu vou sair de casa? Por que eu vou fazer mais hora extra hoje, ou essa semana, ou esse mês? Você tem um propósito bacana, você vai viajar daqui a um tempo. Então, você sabe que nesses próximos dias você vai ter que acelerar muito. Mas existe ali na frente uma recompensa com a tua família, com o teu bem-estar, né? E tem gente que a recompensa é, não, mas eu vou comprar mais, eu vou comprar mais, eu vou fazer mais, eu vou comprar empresa, eu vou comprar empresa, eu vou comprar empresa. E a pessoa não pode comprar empresa. E não pode ficar doente, eu não aguento mais. Então, por que você tá fazendo isso, né? Então, eu acho que é a energia canalizada da forma correta, né? É a gente entender o dinheiro como bênção, cuidar dele como bênção. Pensa, como que nós cuidamos dos filhos? Como que nós cuidamos de quem a gente ama? O dinheiro tem que ser cuidado. O dinheiro tem que ser olhado. A gente tem que olhar para ele, olhar para as planilhas, para os aplicativos, como você achar melhor, mas você tem que olhar, você tem que cuidar, você tem que avaliar. Isso não é ser, ai, nossa, agora vai ficar avaliando. Tem. E tem muita gente que faz dinheiro e não olha. Por quê? Porque não dá tempo. Não, então peraí. Então, é a mesma coisa que você ter filho e não olhar pro teu filho. Você casar e não olhar pro teu marido e não olhar pra tua mulher. E quando você vai olhar historicamente, é isso que acontece, tá? A pessoa que não cuida daqui, ela também não cuida dali, não cuida ali, não cuida ali. Ela só vai fazendo. Ela só vai fazendo. Porque colocaram na cabeça que, cara, você tem que crescer, tem que ter uma carreira, tem que ter sucesso, tem que casar, tem que ter filho. E ela sai fazendo. Então, tudo vem de dentro, sabe? Quando a gente coloca, quando a gente internaliza tudo que a gente faz na vida, o dinheiro, ele faz parte. Então, a gente internaliza a nossa profissão, a gente internaliza a nossa carreira, a gente vai colocar amor naquilo, a gente vai colocar dedicação naquilo, e a gente vai saber fazer isso transbordar. Transbordar na nossa família, transbordar nas pessoas ao nosso redor, né? Ser generoso. Eu ouvi recentemente uma coisa que eu gosto muito e que eu repito, é assim, a generosidade é você se abrir para o dar para que você receba mais. E eu vejo muita gente que tem muito dinheiro e que é zero generoso, né? Não pode. Não pode, o dinheiro não aceita isso, né? Nesse ponto, o dinheiro não aceita isso, porque como eu digo no começo, e eu estudei muito sobre isso, principalmente na pandemia, sobre a energia do dinheiro, né? O quanto a gente faz o dinheiro circular e o quanto a gente transborda, e transbordar em todos. Vai ter momento que a gente vai ter que transbordar só na nossa família. Tem momentos que a gente vai ter que transbordar nas pessoas que trabalham com a gente, vai ter momento que a gente vai ter que transbordar num estranho. Transborda, você tem que transbordar. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Isso também é um ditado popular. Isso é generosidade, né? E é muito diferente de entrar em aplicativo e só fazer uma doação. Mas eu dou para não sei quantas instituições. Não, não é isso. Né? É olhar no olho, é saber para quem você está transbordando. O que você vai mudar na vida daquela pessoa. O porquê que você vai fazer aquilo, né? Então, você tem que ter aquela sua fatia do dinheiro que é de transbordo. E esse transbordo, ele vai acontecer na hora certa. Porque alguém vai chegar e vai te pedir, ou alguém vai te contar uma história e você vai falar, é ali que eu vou transbordar, né? Cara, eu realmente, eu acho que quando você começa do zero, você tem zero. E eu falei disso no episódio passado que a gente gravou. Quando você tá no all-in, você tá criando a sua empresa, não sei você, quero até saber um pouquinho também como que surgiu, né? Você já me contou algumas coisas aqui nos bastidores, porque todos os episódios começam nos bastidores. A gente vai conversando 5 minutinhos rapidinho e a gente vai se conhecendo. Não conhecia a Drica, acabamos de nos conhecer aqui, mas temos várias coisas em comum. Sim. Fizemos MBM e tudo mais, então assim... quando você tá no all-in, você começa uma empresa do zero. Eu venho de uma família que é CLT, todo mundo. Ninguém nunca empreendeu. Foi do zero. Tirei a idade assim, a ideia da voz da minha cabeça. Vou empreender. E aí você começa a olhar, você tem esse julgamento, como a gente começou agora falando desse primeiro bloco, de, nossa, tá fazendo muito dinheiro. Nossa, tá metida. Nossa, não liga mais pros pobres. Na minha família, nossa, eu devo ser assunto. Não dentro da minha casa, da minha mãe, assim, meus tios, devo ser assunto pra todo mundo. Sem dúvida. E aí, quem me procura dessas pessoas e que não me veem dessa forma, que sabem todo esse processo, cara, o tanto que eu tento ajudar, o tanto que vocês podem, né? Eu tenho muita influência hoje em dia, graças a Deus, minha rede de relacionamento é muito boa, construir isso, e eu acho que é um dos meus ativos hoje mais preciosos. E que vale ouro. Ouro. Influência vale ouro, relacionamento vale ouro. E que eu coloquei, não, senta aqui, vem cá, vou te ajudar, eu não vou te ajudar diretamente, né? Mas eu conecto com quem pode te ajudar. Isso, eu acho que esse é o poder que a gente tem na mão também. Às vezes, não só transformar e transbordar, e eu achei isso sensacional, com dinheiro. Mas com todas essas nossas vivências, né? Sem dúvida, mas isso foi o dinheiro que te deu. Exatamente. Por quê? Porque você só construiu uma rede de relacionamentos
com certeza Muito você investimento. pagou. Você pagou para isso, né? Exatamente. Então, porque não tem jeito. Quem começa do zero, quem não tem uma coxinha quente, quem não vem já, por exemplo, os nossos filhos, pagamos caro. Provavelmente vão ter uma coxinha mais quente. Exatamente. Mas alguns acessos vão ter que pagar. Eu falo, de mim vai nascer uma família rica. Exatamente, né? Então... Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. A minha filha fala assim, eu não sou só a Nicole, né? Eu sou a Nicole, filha da Drica. Eu falo, né, bonita, mas você vai ter que construir sua parte também, né? Exato. Então, a gente que veio do zero, não tem jeito. Pra gente construir o que a gente construiu de relacionamento, a gente teve que pagar, porque acesso se paga. Exato. Essa coisa de que as pessoas falam, ai, mas eu quero conexões genuínas. E quem diz que quando você paga, você não tem conexão genuína? Você pode ter conexão genuína, só que pra você estar naquele ambiente, você tem que pagar. Exatamente. Ninguém vai ficar te abrindo porta, porque alguém ali começou, porque alguém ali fez. Então, porque abrir portas dá trabalho. Muito trabalho. Fazer conexão E caro. E quanto melhor as conexões, mais caro elas vão ficando. E não necessariamente você precisa pagar com dinheiro. Não, né? Então, você assim, paga com serviço, você paga com a sua Exatamente. expertise, né? Você paga com o que você Hora construiu com a sua homem. história. Exatamente. Enfim, tem 1000 formas de você pagar, né? Uhum. Então, é exatamente isso. O transbordar nem sempre é o você dar dinheiro. Por isso que muita gente acha que só sair, não que não seja importante, eu acho que contribuir com instituições também é importante, mas isso não é o tudo. E isso é o mais fácil. Exato. Quando você tem dinheiro, você tem cifra, você escolher instituições e contribuir é o mais fácil, né? Mas isso não é o verdadeiro transbordo. O transbordo é você ter transbordo de tempo, é você ter o transbordo de conectar pessoas, é você realmente transformar a vida delas, né? E isso faz toda a diferença pro dinheiro. Faz total. E agora entrando já numa coisa que você trouxe, é cuidar do dinheiro, né? A gente já falou um pouco sobre crença, né? Eu acho que é super importante a gente começar esse ponto. E agora eu queria saber, como cuidar do dinheiro? Como que a Drica começou a cuidar do dinheiro dela? Como é que foi esse início do empreendedorismo e como você cuidou do seu dinheiro na construção da sua carreira? Assim, eu também não pensava, ao contrário da Gabi, eu não pensava em empreender, né? Não tinha espírito empreendedor, isso veio do meu marido. Então, a gente abriu um negócio juntos, na época eu era bancária, e ele viu uma oportunidade no meu mercado, porque ele era engenheiro, então nem era do meu mercado. E a gente foi empreender, né? Com a cara e com a coragem. Antes da gente conseguir cuidar do dinheiro, a gente precisou passar uns perreios, viu, Gabi? Uns perreios brabo, porque a gente entrou no mercado, logo veio uma crise financeira muito brava, que a gente não estava esperando. Aliás, o mundo não estava esperando, né? Eu esqueci de combinar, sabe? Com os Estados Unidos, que eu estava entrando no mercado. Eu esqueci de ligar para o presidente lá na época, enfim. Mas depois que, né, passou um deserto aí, a gente passou por algumas situações bem complicadas, a gente entendeu que esse cuidado ele tem que ser no dia a dia, sabe? Esse cuidado ele tem que ser nos pequenos gastos, nas pequenas decisões. Não dá para você fazer as coisas só de intuição, não dá para você, não, mas vai dar certo. Não, isso daí eu brinco assim, é meio otimismo tóxico, né? Você tem que ter um negócio ali desenhado e depois você bota, vai dar certo, confio em Deus, confio em mim, tudo bem, isso tem que ter. Mas muitas vezes a pessoa vai, não, mas eu sei, não, mas você viu os números? Não, mas vai dar certo. Mas você viu a planilha? Não, mas vai dar certo. Não, gente, né? Eu acho que assim, as coisas têm que estar planilhadas. Na minha época era planilhado, hoje já tem 1000 aplicativos, né? Mas é o básico, sabe, Gabi? As pessoas erram no básico. As pessoas erram em não planilhar gastos. As pessoas erram em misturar pessoa jurídica com pessoa física. Os empreendedores erram achando que eu sou o dono da empresa, então eu tenho que ser rico. E aí aquela máxima que fala, né? Empresa rica, dono pobre. Também não concordo tanto. Essa máxima saiu para um objetivo. É assim, ó, a sua empresa tem que ter mais caixa do que você. Ponto. Aí também tem muito empreendedor que vive com carrinho 1.0 com multimilhões na PJ. Também não precisa. Não precisa, porque a empresa também foi feita para nos dar um certo conforto. Mas o empresa rica, dono pobre, é na questão de que você tem que ter muito mais caixa na sua empresa do que na sua conta, né? Você pode ter milhões na sua conta, mas na sua empresa tem que ter mais, porque ela sustenta mais, ela é mais robusta, ela tem que ser mais robusta que a sua pessoa física. Você, enquanto empreendedor, você é um funcionário de luxo do teu negócio. Então, você tem que ter um salário.
Não é aquela coisa de que, cada mês eu tiro um dinheiro. Quanto sobra eu tiro. Esse mês faturou muito, eu tiro. No mês seguinte não faturou, paciência. Não. Você tem que fazer um desenho, um planejamento, estipular um salário. E esse salário também não pode ser alterado a cada 3 meses, porque dá na mesma. Faz um planejamento, o ideal é 1 ano. Mas dependendo da empresa, quando é muito sazonal, pode ser até 6 meses. Mas olha, eu fiz um planejamento de 6 meses, esse vai ser meu salário. Putz, se ela bombou, você vai deixar lá. Dali a 6 meses você decide se você vai fazer uma distribuição de lucro, se não vai. Mas mantém como um salário. O empreendedor não tem salário. O empreendedor, ele acha que ele pode ficar tirando dinheiro da empresa, entendeu? E o que eu vejo pior, eu acho que não é nem só tirar o dinheiro da empresa. Porque se tá tirando, é porque tá tendo. O problema é a hora que começa a tirar e as contas da empresa começam a não ser pagas. Eu vejo muito as quebras que a gente tem de cliente no escritório que estão em recuperação judicial ou falência, é justamente por conta disso, desvio de caixa. E eu não vejo as empresas no Vale, as pequenas e médias empresas, com estrutura mínima financeira. Pois é. A gente tá no jurídico, eu não entendo nada de finanças, a não ser a finança dos meus negócios, que a gente acaba tendo que conhecer. Mas eu olho para as finanças assim, o pessoal não tem centro de custo. Não tem. O pessoal não tem planilha de... Não assim, tem um básico. Excel. Tá vendo que você tá vindo aqui confirmar o que eu tô te falando. As pessoas erram no básico. Então, pensam que, você precisa ser especialista em finanças. Não, você não precisa. Você precisa entender de dinheiro, porque você vai fazer dinheiro. Então, você tem que entender 1 mais 1 é igual a 2 e 1 menos 1 é igual a 0. Isso aí, qualquer um tem que entender, né? E cuidar dele. E planilhar, e ter um centro de custo, né? E colocar um salário. Até essa coisa do tirar, a gente percebeu muito na pandemia. Porque, não, eu tenho muito fluxo. Minha empresa tem muito fluxo, minha empresa tem muito fluxo, até não tem mais. Porque o fluxo vai rápido, né? E aí, aquele dinheiro que você foi tirando, você foi então guardando? Não, você foi comprando imóvel, foi comprando carro, foi viajando. Aí você também não tem dinheiro para pôr na empresa. Então, a gente acompanhou muita gente ali de grandes fluxos quebrando, ou indo para banco, empréstimo em cima de empréstimo, em cima de empréstimo. Então, por isso que essa máxima do empresa rica, dono pobre, é só para você sempre ter uma noção. Pode tirar, mas desde que na sua empresa esteja ficando dinheiro também. Porque as pessoas secam a empresa. Secam. E aí é por isso que quando dá uma sazonalidade, ou quando perde um grande cliente, ou quando perde, sei lá, uma pequena coisa acontece de diferente na empresa, começa já a atrasar as contas. Só que aí você, lá enquanto empresário, já tem um custo de vida altíssimo. Aí o que você faz? Aí você vai tirando da empresa e vai deixando a empresa quebrar, né? Então, por isso a importância de caixa, por isso a importância de deixar dinheiro na empresa, porque... todo negócio, ele vai ter uma fase de vaca gorda, em algum momento vai ter uma vaca magra. E vaca magra não significa que você vai parar de faturar, que você vai estar quebrando. Não, às vezes você vai faturar menos. Sim. Né? Porque mudou alguma coisa no mercado, no cenário, porque, enfim, 1000 mudanças acontecem na vida, né? E que impactam diretamente os negócios, né? Totalmente. A gente tá totalmente. num mundo A gente tá num mundo e num país que muda as regras a todo tempo, instável. Então, a inteligência artificial vindo aí, todos os negócios vão ser impactados, já estão sendo impactados, né? Reforma tributária. Reforma tributária. Então, assim, é muita coisa para você ficar contando só com o seu fluxo e com a sua expertise. Tem que ter dinheiro, tem que ter caixa, tem que ter sustento para 6 meses, 1 ano, para qualquer crise que vier, para qualquer mudança que vier, você conseguir se organizar rápido. Isso na PJ e na pessoa física. Né? Eu acho, a gente sempre fala, né? A empresa é a cara do dono. Se na sua pessoa física você já não é organizado, quiçá muito na sua empresa. Muito então, menos. eu acho que começa... Assim, eu vejo assim, né? Eu já era uma pessoa organizada com dinheiro na pessoa física. Então, por quê? Você ganhava isso, você tem isso... Eu lembro... É fazer conta de mais e menos, estagiária. né? Não, eu era estagiária. Eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando no Procon. Ganhar dinheiro não, fazer dinheiro no Procon. E aí, eu ganhava, sei lá, R$1.200 no estágio. Eu lembro certinho, assim, ó. Eu colocava convênio... Aí eu colocava, sabe, escrito naqueles diários da Capricho, porque eu sou da época da Capricho, tá? eu também. Aí eu botava aqueles diários, assim, eu ganhei tanto, gastei tanto, sobrou tanto. E aí eu fui aprendendo as metodologias, e aí fui para trabalhar na startup, aí eu aprendi sobre o OKR. E aí, até hoje eu faço OKR, eu sou a garota do OKR. E aí eu fui fazer OKR, e aí eu lembro assim, o meu primeiro ano que eu aprendi isso, eu falei, cara, eu quero trocar de celular, quero trocar o carro. O que eu vou fazer? Vou começar... E aí, gente, anotando em papel, tá? Em papel, caderno, né? Tudo que eu gastava
tudo que saía, assim. E aí eu falei, não, cara, isso aqui, agora eu tô ganhando mais, não dá pra eu fazer no papel. Vamos fazer, planilhar. Daí fui pra planilha. E aí hoje eu já tenho os assistentes que você fala quando você gasta rapidinho, né? O pessoal já organiza a vida, bota na planilha. Então, assim, eu acho que você vai também tendo um período de amadurecimento. Por que eu contei isso? Porque eu acho que as pessoas precisam passar do básico necessário. E, cara, não dá conta de fazer planilha? Faz no papel. Sabe? Na pessoa física. Exato. Agora, uma empresa, gente, você já tem uma empresa, já tem um CNPJ, uma planilha é simples de você conseguir organizar. Sem dúvida. Né? Então, hoje no YouTube, até a própria inteligência artificial, você coloca lá, ela te solta uma planilha. E aí você consegue organizar os custos. Agora, nessa época de planejamento, Drica, eu sinto que os clientes ainda estão, meus clientes, tá? Ainda estão perdidos o que olhar. Então, se uma pessoa tivesse zero estrutura, então ela não tem centro de custo, ainda é muito complexo para ela desenvolver centro de custo, ela não tem ainda custo indireto, direto, ela não sabe organizar isso. Uma planilha hoje, entrada e saída, e uma planilha de fluxo de caixa. Basicamente. Acho que podemos começar por aí, quanto entra, quanto sai, e aí eu colocaria até mais uma coisinha. Esse quanto sai é no que sai. É no detalhe. É no detalhe, porque assim, Gabi, as pessoas não tropeçam nas grandes pedras. Elas tropeçam nas pequenininhas. Legal. Tanto a empresa como a pessoa física. E aí você vê, às vezes, querendo cortar grandes custos. Então, aí vai uma empresa e acha que tem que acabar com um departamento. Acha que tem que vender um maquinário. Só que ela não vê ali que ela está perdendo dinheiro, por exemplo, em pequenos impostos. Que ela pode ter uma tributação muito melhor. Ou ela não vê que as mensalidades que ela está pagando de software é muito grande. É assim, é no detalhe. Todas as vezes que a gente parou para ajudar a cliente no seu escopo financeiro, a gente viu que o problema estava nos detalhes. Por quê? Porque assim, quanto entra, quanto sai, né? Tá, mas sai no quê? Você gasta quanto disso? Aonde quanto tá comendo a sua margem, né? Sabe. E isso é básico. Isso dá para fazer. Não adianta falar, não consigo. Dá para fazer. Dá porque você vai olhar ali, você vai puxar só o extrato da sua conta e vai colocar. Bom, esse daqui foi água, foi luz, foi isso, foi aquilo outro. Né? Não precisa nem ter uma classificação. Não, você só complexa, precisa saber, né? No que tá indo. Porque quando você sabe no que tá indo, você já... Nossa, eu não sabia que eu tava gastando tanto com isso. Nossa, eu não sabia que a nossa empresa estava gastando tanto com aquilo. E aí tem uma outra coisa. Às vezes, e claro, vai depender da proporção, tá? Então, vou falar valores qualquer aqui. Então, às vezes, você fala assim, mas isso aqui é R$500. Tá bom, vezes 12 é 6 mil. E vezes 5 anos é quanto? E vezes 10 anos? Aí, tem esses R$500, sim, em 5 coisas. Multiplica tudo isso. Então, por isso que eu digo que o detalhe tem que ser olhado. Porque muitas vezes... O detalhe faz diferença. O detalhe faz diferença, mesmo dentro das PJs. Porque às vezes fala assim, não, mas isso aqui é só R$1.000. Mas isso aqui é só 500. Mas isso aqui... Tá bom. Reúne 5 itens e faz. Vezes 12. Quanto tempo tem sua empresa? Tem 10 anos. Vezes 10 anos. Aí você vai falar, caraca, você acha milhões. Você acha milhões. E isso acontece também na pessoa física. Então, não é só o mês. Você tem que sempre multiplicar, porque as coisas são multiplicadas. Então, você tem sempre que multiplicar. Aí, você vai começar a ver o tamanho das coisas e por onde que esse dinheiro tá saindo pelo dedo. Eu vejo isso com bons olhos, assim, a gente poder falar disso hoje, porque 2026 tá aí. As pessoas vão parar em algum momento, ainda que muito básico, o que eu vou fazer em 2026? Os empresários fazem isso, ainda que de forma informal, como eu falei. Na pessoa física, eu comecei organizando meu financeiro no papel. No escritório, o planejamento estratégico do escritório era básico no começo. Nas empresas era básico também. Então, a gente olhava, quanto que a gente faturou no primeiro ano? Sei lá, acho que o primeiro ano tinha faturado 50 mil. Quanto que a gente faturou no segundo? Poxa, 200 mil. Legal, aumentamos. Vamos dobrar a meta? Eu brinco até hoje que a gente dobra a meta, né? E aí, faturamos o nosso primeiro 1 milhão. Eu falei, caramba... Legal, o que a gente faz agora com tanto dinheiro faturado? Aonde foi que esse dinheiro que não veio pro meu bolso? Pra faturar 1 milhão, a gente gasta muito dinheiro. Pois é, né? E aí você tem que ver onde você tá gastando, porque às vezes cadê minha margem? O faturamento, ele vira também um fator de vaidade, né? E a gente que vive aí no meio de empreendedor, porque eu faturei não sei tanto, não sei quanto, não sei quanto.
E aí, quando você vai ver, a pessoa que faturou ali 10% do que você faturou tem muito mais dinheiro que você. Exatamente. Então, aí entra centro de custo, aí entra o quanto você está investindo para fazer aquele faturamento, Justamente porque isso. senão ele se transforma somente num número da vaidade. Exato. E aí isso é muito ruim para você e pra sua ambiência, porque você sai falando as coisas e a outra pessoa fala assim: caraca, mas como é que ela faz isso? E eu não consigo. E, cara, e quando você por que que eu não entende, você consigo? questiona. Porque quando eu escuto isso na vaidade, que a pessoa, eu faturei 10 milhões. E aí eu olho pra pessoa, ela tem 5 funcionários, uma estrutura desse tamanho, ou não faturou. Ou botou 9.500 para faturar 10. Exatamente. Então a conta não fecha. Exatamente. E aí, eu falo, Ou pagou 70% de comissão. justamente, a conta não fecha. E aí, quando você fala de maturidade empresarial, eu vejo isso. As nossas empresas, elas não foram construídas com essa maturidade que a gente tem hoje. Exato. Porque eu não sou a empresária que eu tinha, que eu era há 8 anos atrás. Então eu não entendia nada, não sabia o que era um DRE, gente. A gente não começa a empreender sabendo o que é. Claro que a gente não. entende de finanças. Eu fiz A gente advocacia, só abre gente. um negócio pra conseguir fazer dinheiro. É só isso, e pagar as contas no fim do mês, né? Exatamente. Só que você vai olhando pra isso, você vai se profissionalizando. E aí, quando a gente faturou o nosso primeiro milhão, a gente falou assim, tá, calma, peraí. Agora a nossa planilha entrada e saída e fluxo de caixa não Tá é mais fraca. suficiente. Exatamente. Agora a gente precisa desenhar. Agora, se eu centro falar de pra você que custo. tem gente que fatura 20, 30 milhões e faz no papel até hoje. É fato. Existe. Aí você fala, gente, como? E aí a pessoa fica, ai, Drica, mas eu Cara. preciso saber pra onde tá indo o dinheiro. Meu amor, com essa folha de caderno você não vai saber nunca. Justamente. Mas nem eu vou conseguir te ajudar, Cara, as entendeu? conversas, quando a gente vai falando sobre dinheiro, elas vão ficando mais ricas. Sim. Hoje, a pessoa que tá. A gente não tinha um departamento financeiro no escritório antes. Não precisava, porque o faturamento era pequeno. Então, a gente mesmo dava conta. Quando a gente bateu o primeiro milhão, eu falei assim, cara, não, tá, peraí, agora não dá mais pra gente cuidar disso aqui sozinha. Vamos contratar outra pessoa. Aí a gente trouxe uma consultora, um CFO especializado nisso. Precisa ter um CFO full-time? Eu ainda não preciso de um CFO. Mas que full-time? Mas ele faz parte do meu board. Sim. Então, tô com uma dúvida financeira, uma coisa mais complexa. Ei, Lilian, vem cá. Sim. Senta aqui com a gente, organiza a casa, vamos ver o que a gente vai fazer. Planejamento estratégico é a mesma coisa. Então, cara, agora no planejamento estratégico a gente olhou custo por custo, a gente desenhou os nossos centros de custo, a gente viu que a nossa produtividade, no planejamento estratégico, por causa do resultado financeiro, tá? Sim. A gente viu que a nossa produtividade estava em 50%. Só analisando custo. E entrega e ciclo de entrega. Olha como o dinheiro impacta Muito. na operação. E se você não olha, se você não cuida, Eu ia ficar lá. você começa a crescer, fazer muito dinheiro e entra menos no teu bolso. Exatamente. Você fala, mas o que tá acontecendo? Dinheiro tem alguém é me ciclo, roubando? dinheiro é Tem alguém me ciclo. roubando? Não, não tem ninguém te roubando. Você mesmo tá se roubando, né? Exatamente. Porque não olha, porque não para, porque não cuida, né? E eu digo assim, cara, não adianta. Se você acorda cedo, se você sai pro teu trabalho, pra você fazer dinheiro e você olhar pra mim e falar, ai, mas eu não entendo pra fazer essas coisas. Ah, sinto muito, né? Então, sabe, você tá fazendo eu o quê da vejo- tua vida? Exato. Não Eu tem vejo o muito porquê. o dinheiro como ciclo. E isso a gente aprendeu estudando agora, desenhando esse novo formato, né? A gente era uma empresa até aqui, depois, há 2 anos atrás, a gente é outra empresa, e agora a gente tá indo para um outro patamar. Então, as coisas precisam caminhar. Nossa estrutura financeira Sim, precisa acompanhar o nosso desenvolvimento. Não dá para Exatamente. ser o mesmo financeiro com o faturamento lá de trás. Então, essa evolução precisa ser. E Exato. não precisa começar grande desse jeito. Não. Pode começar pequeno. Que às vai vezes é um erro também, trabalhando. tá, Gabi? Muita gente quer começar um negócio, já vou começar totalmente estruturado. Aí começa com os salários lá em cima, e o que você podia demorar 2, 3 anos para ver lucro, você vai demorar 10. Exato. Também não precisa. Então é assim, para você começar um negócio, você precisa da sua expertise, de muita força de vontade, e no máximo de alguém ali para te ajudar num administrativo, num operacional. Aí você vai subindo. Gente, as escadas da vida, você não São pode botar um pé necessárias. aqui e outro lá em cima, porque uma hora você vai dar ruim. Agora, quando você vai subindo degrau a degrau, então até para fazer contratação, até para ir contratando especialista, até para ir pondo mais dinheiro nisso, tem que ter dinheiro para isso. Eu vejo muita gente, às vezes, abre, principalmente varejista, que quer abrir lojas, quer abrir... Ah, não, já começa com 2 gerentes, com não sei quantas vendedoras, com não sei quantas... Meu amor, para quê? Uma loja tem que ser você e mais uma. Você vai trabalhar domingo, domingo vai se ralar. É assim que funciona. Aí, quando o negócio começar a dar dinheiro, aí você contrata mais uma vendedora. Gerente, meu amor,
uma gerente, você vai contratar dali não sei quanto tempo. Cara, E as pessoas erram nisso, aí já saem Exato. quebrando. Eu vejo isso muito, assim, hoje no escritório, graças a Deus, a gente tá com um time que a gente conseguiu construir e agora eu tô com a incorporadora. Então, eu peguei o que eu sei fazer de core business, então meu core, sou advogada, então é isso que eu faço. Hoje eu não advogo mais operacionalmente, mas eu tô aí, a gente tem o escritório há 7 anos. Então, há 7 anos eu passava domingo fazendo prazo, Pois é. trabalhando, É eu era isso. advogada. E aí, quando começou a dar certo, eu falei, não, agora eu vou sair um pouco da operação, vou vir mais pra parte comercial, que hoje é o que eu faço comercial, reunião de novos negócios e cuido de pessoas, casos muito específicos, casos mais complexos eu acabo operando ainda. Mas hoje o meu time começou a ficar mais especialista. E por quê? Porque a gente tá com dinheiro. Exato. Aí você vai contratando à medida que você vai tendo a Exato. demanda e vai tendo dinheiro para isso. Exatamente. Né? Porque senão a gente volta lá de novo. A pessoa tá faturando um absurdo e não tá pondo dinheiro E no uma bolso. discussão que a E gente eu já tem ouvi muito. empreendedor falando, nossa, agora a gente faturou não sei quanto, não sei o quê. Eu falei, e a pessoa física, como tá? Ainda tá no vermelho. Você tá errando, né, meu querido? Você tá vendo que você tá errando? Não, mas é que faz parte do crescimento. Não, meu querido, não faz. Não faz. Isso não é uma verdade. Né? Aliás, vai fazer parte do crescimento se tiver só você ali na operação, aí ok, você vai ter que pôr dinheiro na empresa, sua pessoa... Agora, uma empresa que já tá estruturada, que já tava lá com 5, 6 franquias, com um gerente, com não sei o quê, a sua pessoa física tá negativa, não, tá errado. Tá errado, não pode, né? Então, existe todo esse tempo de você maturar o negócio e de você, sim, colocar mais dinheiro no negócio e ficar com uma vida mais simples, não achar que, agora eu virei empreendedor. Não, desculpa, até você virar um empreendedor de verdade, tem que andar um pouquinho, né? Então, você vai trabalhar mais... Você vai trabalhar mais horas, né? Você vai ser o seu próprio chefe carrasco, né? Não, eu Porque falei, não tem o dia, meu não tem time hora, não tem nada. 4 dias de feriado. É. Aí eu olhei, tava em Florianópolis e, cara, eu fico muito feliz com isso. Sabe por que eu tava fazendo? Trabalhando. É isso. É isso. Sabe por quê? Porque tinha reuniões pra fazer que meu time não ia dar conta de fazer. Exato. É isso. E aí, esse é o preço da cadeira. É justamente. Você escolheu isso, né? Eu podia estar sentada trabalhando pra alguém. E eu nunca quis isso. Exato. Então, existem os prós e os contras, Sem mas eu acho que a dúvida. gente falar dessa questão de maturidade, Sim. né? Que você De amadurecendo aos poucos. faz é isso. super parte desse planejamento financeiro, né? Uhum. Drica, me conta um pouquinho assim agora, eu quero saber de você, tá? Como é que foi? Você falou que você criou a empresa, né, nesse feeling do seu marido e tudo mais. Você hoje empreende ainda com ele? Vocês são Sim, sócios? estamos juntos ainda, sócios de vida total. E como é que é pra vocês essa relação de sociedade marido e mulher? Como é que vocês se organizaram? Porque eu acho que várias pessoas que sentam aqui preferem não fazer sociedade com o marido, né? Tenta separar. O que vocês fizeram pra dar certo? Esse assunto é meio polêmico, hein, Gabi? Vou falar a verdade, tá? Pode Vou falar falar. o que eu acho. É assim, até hoje a gente ouve muito, né? Ai, não sei como é que você aguenta. Eu não trabalharia jamais com meu marido. Ai, eu não trabalharia jamais com a minha esposa. Eu acho, assim, o maior absurdo do planeta, porque quando a gente escolhe alguém pra dividir a vida, cara, se você não consegue trabalhar com alguém que você escolheu pra dividir a vida, pra dormir e acordar, Como é que você divide a vida? como... Como é que você divide a vida? É assim, não entra na minha cabeça, sabe? É uma coisa que, assim, não entra. Agora, é desafiador? É desafiador. Só que é desafiador pra qualquer um que tem sócio. É desafiador você ter negócio e você tocar sozinho, só ter funcionário e não ter sócio. Tudo é desafiador. Qual é o desafio que você escolhe? Então, eu acho que, assim, empreender com meu marido é a melhor escolha que eu fiz na vida, porque é a melhor forma de vocês dois olharem para um objetivo em comum sempre, todos os dias. Então, com todos os paus, os perrengues que dá, você tá sempre olhando para aquele objetivo, os dois juntos. Porque os dois têm um negócio que precisa fazer dar certo, né? E o grande desafio que a gente foi aprendendo aos poucos, é claro, né? A gente também não nasceu. A gente não nasceu sabendo ser empreendedor, nossa família não é, nossa família é toda de CLT. Até hoje, inclusive, e a gente não nasceu sabendo empreender junto, né? Então, a gente era recém-casado, minha filha nem tinha filha, aí começa a vir os filhos. Perrengue foi? Foi. Mas você tem que saber dividir, assim, o quando você tá falando com o seu sócio e o quando você tá falando com o seu marido. E como que você faz isso? Quando você abre a porta da tua empresa, você está falando com o teu sócio. E o teu sócio tem que saber que ele tá falando com a tua sócia.
né? E quando você fecha a porta da tua empresa e você vai pro teu carro, às vezes você vai no mesmo carro, ou mesmo que você vai em carro diferente, você chega na porta da tua casa, aí você tá falando com o teu marido e com a tua esposa. De novo, eu digo, é desafiador, né? Os dias que são mais turbulentos no negócio, o outro tem que ter mais compaixão, porque quando chega em casa, não é só virar uma chavinha, mas aí você aprende, ó, deixa eu no meu cantinho, né? Porque hoje a gente não vai conseguir conversar numa boa, né? O dia não foi legal. A mesma coisa em casa, tá? Porque às vezes você tem uns perreios com os filhos, a gente tem 3. Nossa. Então você tem uns Eu não perreios tenho ali nenhum. Então, a gente tem uma de 17, um de 12 e um de 2. Então, assim, tiro Meu porrada e bomba Deus. toda hora, né? E aí, às vezes, você tem ali uns perreios em casa, aí você vai pro negócio, vai ter uma reunião importante. Cara, você tem que falar, ó, hoje você sabe que eu não tô muito legal. Então, pega leve. E o outro tem que falar, beleza, hoje não é dia de ir com os dois pés no peito, entendeu? Então, você vai aprendendo. Mas, eu acho que é a melhor escolha. Eu acho que quem fala que, eu jamais trabalhei com meu marido, tem que repensar. Porque a gente escolhe, meu pai sempre falou isso, sabe? Uma das únicas pessoas que a gente escolhe na vida é o nosso companheiro, a nossa companheira. Sim. Você dificilmente escolhe quem vai trabalhar com você. Você acha que você escolhe? Mas você não escolhe, né? Principalmente se você não é empreendedor. Mas mesmo quando que você já cresce um pouquinho, você já não tá ali no RH. Então vai ter um funcionário que você fala, contrataram ele, que legal. Não, outro dia eu cheguei... Uma pessoa sentada. Então assim, Contratei. você não escolhe cliente, a gente pensa que você escolhe cliente, que você escolhe funcionário, que você escolhe amigo. Não, cara, as coisas vão acontecendo na tua vida. E às vezes os negócios aparecem e você fala, é uma pessoa que eu gostaria tanto, mas vamos lá, né? Agora, o marido, a mulher, cara, você escolhe. Você escolhe. Então, se você escolheu e fala, é com você que eu vou dormir, vou acordar, você vai me ver no meu pior dia, no meu pior momento, você vai me ver acordando com bafo, com chulé, doente... E você não consegue trabalhar junto. Não entra na minha cabeça, entendeu? Pra mim é a coisa mais linda, mais maravilhosa que tem. Eu brinco que a gente tem 2 grandes empreendimentos, que é a nossa família e o nosso negócio, né? São os 2 grandes empreendimentos da nossa vida. Então, você escolhe ter filho, você escolhe criar uma família e não consegue trabalhar com a pessoa, não, tá errado, né? É diferente de cada um quando, puxa, eu quero ser advogado e eu quero ser médico. Bom, dificilmente vocês vão trabalhar junto. Mas se existe uma conexão, eu apoio, recomendo e falo, quem quiser começar, vem conversar comigo que eu já dou uns conselhos. Porque a gente não teve conselho, a gente teve que aprender na marra, né? Com trancos e barrancos, né? Com trancos e barrancos e com muito amor e com muita vontade de fazer dar certo, Gabi, sabe? Eu acho que é muita vontade de fazer dar certo. Quando os 2 têm isso na cabeça, vai dar certo. Como? A gente vai descobrir junto. Vai dar certo? Não tem casamento que acabe, não tem negócio que acabe, não tem sociedade que acabe, né? Então, você como advogada dos seus clientes, aí você deve ver muito pau de sociedade. Então, não precisa ser casado. Cara, tem irmãos que se pegam o tempo inteiro. Tem cunhados, tem gente estranha, amigos que montam um negócio, se pegam o tempo inteiro. Eu falo Então, disso com a minha bicho, a coisa mais sócia. gostosa é empreender com seu marido, com a sua mulher. Pelo menos os 2 estão levando o negócio juntos, sabe? É bom Eu falo com a minha demais. sócia, assim, a gente não é amiga. A gente hoje a gente é amiga, né? Mas a gente não era amiga, ela era minha chefe. E o escritório nasceu dessa relação. E hoje é um casamento, assim. Eu ouso dizer que eu conheço mais a Lilian do que eu conheço o Rafael. Porque, assim, a gente passa o dia inteiro juntos, a gente tem um propósito em comum. Sim, propósito em comum é a coisa mais linda. E, assim, a gente... Óbvio, não é mar de rosa, a gente se estranha. E ainda mais, assim, ela é mais velha que eu, então a gente tem a diferença de geração. Ela tem 40 anos, eu tenho 28, então é uma diferença de idade que antes tinha muito mais problema do que hoje. Porque antes eu tinha 20, né? Então, assim, tinha uma grande diferença. E aí você vai se entendendo, então eu olho pra ela. Hoje eu cheguei no escritório, ela falou assim, você trabalhou no final, você tá cansada? Eu falei, tô. Então vamos falar isso depois. Então você vai olhando pra pessoa, você... vai entendendo, né? Então, a sociedade é isso. Eu acho que o desafio de empreender é isso que você falou, virar essa chave na hora que você entra dentro de casa. Não, aqui eu sou a esposa, que é a tal das personas que a gente tem. E eu acho que isso a gente tem dificuldade com tudo, né? Com tudo, claro, a gente tem dificuldade com tudo. Então, por isso que a gente tem que aprender a lidar, né? Porque, pensa, às vezes você não tem um dia muito bom, você chega em casa e tem lá seus 2, 3 filhos, cara, você tem que falar assim, ó, deixa só a mamãe tomar um banho, que eu vou voltar outra pessoa.
né? Porque senão você daqui a pouco tá discutindo com o seu filho, mas é porque você tava puto do trabalho, não tinha nada a ver com a criança. Então, a gente tem essa dificuldade natural. E por isso que a gente tem que treinar isso, né? Esse negócio de que só virar uma chave, não é verdade. Vai ter dia que vai dar certo, que você vai chegar em casa e falar, amor, ó, o que a gente deixou lá, ficou lá, tá? Cara, eu tenho Vamos um assistir exemplo filme disso. e tal, e vai dar certo. E vai ter dia que vai falar assim, deixa eu no meu Exato. canto. E o Eu outro tenho tem um que falar, exemplo sim, senhora, disso. sim, senhor. Entendeu? Eu tenho um exemplo disso com a minha família, muito grande, com a minha prima. Eu até já contei isso aqui, mas eu acho que é pertinente. Saí do escritório, e aí eu tinha falado assim, aí eu vou pra casa, troco de roupa e vou tomar um café com ela. Fazia muito tempo que a gente não se falava e tal. E é uma realidade totalmente diferente. Não tinha nem comparação do que eu vivo no escritório do que ela vive, né, no dia a dia dela. A gente não tinha assunto em comum. Sabe quando você marca um café com uma pessoa que você não fala há anos, que você nem sabe o que você vai falar no café? Era essa reunião. E aí não deu tempo de eu passar em casa. Eu fui direto do escritório. Eu falei assim, não devia ter vindo com essa roupa. Já fiquei olhando pra mim mesmo, falei assim, nada a ver essa roupa, mas tudo bem, vamos lá. Tava de salto, ok, tava arrumada. Aí chegamos lá, ela falou assim, o que você quer comer? Eu falei assim, qualquer coisa. Aí ela olhou pra mim, cresceu comigo. Olhou pra mim e falou assim, você não come qualquer coisa? Eu tava na minha persona Do anterior, trabalho. cliente. O que você fala pro cliente? Você não come isso? É, qualquer coisa. Tá tudo bem. Sabe, você tem aquele... Aí eu falei assim, é verdade, eu não como qualquer coisa. Vamos comer um negócio gostoso, sabe? Tomar um chocolate, vamos fazer isso. Aí eu falei isso pra ela, eu expliquei isso pra ela, e ela deu risada, porque ela não entende disso, né, desse mercado. Mas como na prática, às vezes a gente se pega tendo que, Sim. né, você tá E numa as nossas persona... personas, Gabi, é isso que você falou, é até na roupa. Então, por exemplo, aprendi de uma psicóloga há muitos anos atrás, que quando você chega na sua casa, mesmo que você não vá direto pro banho, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar tua roupa. A primeira coisa. Por quê? Mas eu tô sozinha em casa. Não tem, você tá na sua casa, você tem que tirar a sua máscara de trabalho. Você tem que tirar o seu uniforme de trabalho. Não importa. Mas eu já não chego e vou tomar banho direto. Não interessa. Tem a sua roupinha lá que você chega e já põe. Tô em casa. A nossa alma sente isso, o nosso espírito incorpora, estou na minha casa. A gente tá maquiada, maquiagem, às vezes eu não tiro a maquiagem na hora, mas eu pego o cabelo, boto uma chuquinha, faço uma coisa diferente, tiro isso, tiro o brinco. É diferente. Pronto, você... E depois que a gente tem filhos, principalmente, pronto, agora chegou a mãe, né? E mesmo quando era só eu e meu marido, e ele ia pra faculdade, eu chegava em casa, tava sozinho, eu aprendi isso nessa época. E eu falava, nossa, às vezes eu tô tão cansada, e ela foi perguntando minha rotina. Menina, às vezes era meia-noite, eu ainda tava com roupa de trabalho. Cozinhava com roupa de trabalho, lavava com roupa de trabalho, tava assistindo novela com roupa de trabalho. Ela falou, não, primeira coisa que você tem que fazer é tirar aquela máscara. Você tira, bota uma roupa da sua casa, lava sua mão, preferencialmente se você usa brinco, você só tira tudo, chinelo ou descalça, e aí você tá na tua casa. Cara, isso muda tudo. Isso, inclusive, para quem trabalha com marido e mulher, faz muita diferença. O primeiro que chega já faz esse exercício. Porque se o outro demorar uma meia horinha, uma horinha para chegar, você já desbancou, Cara, entendeu? eu vejo uma outra coisa que complementa isso, é fazer reuniões em casa, pós-trabalho. Eu tenho tentado não fazer isso. Muito ruim. Porque eu chego, por exemplo, hoje, eu tenho reunião 7h30. Eu prefiro fazer do escritório. Do escritório, eu também faço isso. Do escritório, Muito depois eu vou raro pra abrir casa. em casa. Porque assim, ontem mesmo um cliente falou assim, mas você não atende o celular fora do horário? Cara, tô tentando não atender. É isso. Porque por muito tempo eu tô ali fazendo comida, né, fazendo qualquer coisa, aí o celular toca, não, prioridade. Separa. Exato. Então, escolha suas prioridades, seus momentos, né? Os Então, seus momentos. a gestão de tempo. Essa é a nisso parte também, do né? empreendedor que às vezes a gente se perde, né? E tem a ver com a questão financeira, porque muitas vezes eu já ouvi isso e eu já falei isso, né? Mas eu deixar de atender um cliente é dinheiro na mesa. Cara, mas é 8 horas da noite. Esse dinheiro deixa na mesa. Se ele não puder te esperar até amanhã, deixa na mesa. Porque ele vai te custar muito caro. Ele vai custar muito caro. E custa, Gabi. Se você parar e pensar, as pessoas que sempre querem falar com você depois do horário, as pessoas que sempre querem uma reunião pós-horário, começa a observar o comportamento e daqui a 5 anos de relacionamento, você vai olhar o quanto esse dinheiro custou caro. Então, às vezes, é melhor perder do que ganhar, sabe? Então, o empreendedor tem que ter esse cuidado. Tem alguns momentos, como a gente estava brincando. Fases da vida. Eu vou viajar, então eu vou acelerar mais. Ok. Ou voltei de viagem. Putz, É uma quando a gente volta exceção, de né? férias, você vai trabalhar mais ali 1 semana, 10 dias.
Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a exceção, quando vê, passou 1 ano, passou 2, passou 5, passou 10, né? E aí, você ainda não tem filhos, mas você vai ter filhos. Aí vai ser seu filho e sua filha te cobrando, que você não sai do celular, que você não sai do celular. Sim. Então, hoje, quando eu preciso fazer algo pós-horário, eu chego em casa e já aviso. Ó, a mamãe vai ficar com o celular, porque eu vou ter que responder algumas coisinhas aqui. Mas é só enquanto eu respondo isso e depois a mamãe fica com vocês. E a gente tem que praticar isso, mesmo pra você que não tem filhos, praticar com seu marido, eu não sei como é que é a rotina com ele, ou praticar com você. Cheguei em casa, o que eu vou fazer? Nada. Vou assistir televisão, vou cozinhar, vou fazer nada. Mas eu não vou ficar com o celular na mão. Eu organizei, assim, minha agenda de um jeito que tem melhorado. Eu tenho muita dificuldade em fazer exercício, né? Assim, me cuidar, me colocar como prioridade, né? Eu acho que pós-MBM a gente passa por esse momento também de reorganização. E eu tenho feito isso, tem dado muito certo. Eu organizo minha agenda em blocos. Então, eu tenho bloco estratégico, bloco comercial, as meninas da IDZ, do pessoal da Incorporação do Zero, falam, eu nunca vi uma agenda desse jeito. Você bota a sua irmã na agenda? Boto. Eu boto minha mãe na agenda, tipo, falar com a minha mãe, falar com o Rafael, falar com a Alice. Porque se eu não fizer isso, eu não dou conta. Não dá, e você esquece. E não nesse momento de vida que eu tô, de crescimento com a incorporadora. Porque uma coisa é você empreender, você tem experiência pra você fazer aquilo que você, né, você vai aprendendo. E aí agora eu resolvi empreender na incorporação. Eu sou júnior aqui. Então eu tô aprendendo. É o D1, né? Eu tô D1, assim, completamente. Então, assim, eu tô aprendendo, entendendo de obra. Hoje a gente fez reunião dos sócios. Cara, sondagem, preciso de água, tá? Poste. Preciso ligar poste, e o poste tem que ser o provisório, não pode ser o definitivo. Eu tô aprendendo, é um outro mercado. Que apesar da gente atender o mercado da construção civil no escritório, é totalmente diferente você tá no dia a dia na operação. Então, você tá aprendendo. Então, assim, é outro momento. Então, eu tô trabalhando muito. Só que eu preciso estar organizada. Sim, exato. Então, é mais ou menos... fazer alguns combinados com você mesmo e com a família, né? De períodos. Exato. Porque vai ter momento... a gente tem que tomar cuidado também com essa coisa da vida em equilíbrio, né? Eu não acredito muito hoje, aos meus 43 anos... que a vida é um equilíbrio. Não, a gente está sempre desequilibrado. Só que a gente tem que medir esse desequilíbrio. Então, há quanto tempo eu estou desequilibrado no trabalho? Não pode ser há 20 anos. Pode ser há 6 meses. Pode ser há 1 ano, vai, porque você começou um negócio novo. Agora, volta agora. Aí você vai desequilibrar em outro lado. Porque aí você vai sentir mais falta da família. Você vai querer ficar mais com a mãe, com o marido. Aí você vai pender pro outro lado. Aí, quando você pegar gosto por fazer atividade física, quando você vê, você já desequilibrou desse lado. Você tá querendo ir de domingo a domingo. Vai correr no domingo, no sábado vai não sei onde, de segunda a sexta vai na academia. Você desequilibrou de novo. Só que você tem que ter essa noção. Onde eu estou desequilibrando e há quanto tempo? Porque é nisso que a gente se perde, né? A gente entra, por exemplo, no empreendedorismo, nessa zona do crescimento, na zona do fazer mais dinheiro. E aí, quando eu vejo, eu passei 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos trabalhando demais, excessivamente. E a conta vai chegar na tua saúde, no teu casamento, com os teus filhos, a conta vai chegar. E isso, quando chega essa conta, o dinheiro não paga. E aí a culpa vira do dinheiro. Olha, coitadinho. Exato. Ele não é culpado de nada. Ele te deu tudo. Ele te deu essa prosperidade, ele te deu todas as oportunidades e ele vira um vilão. Porque agora você só pensa no dinheiro. Ele tá lá, coitado, triste, falando, mas o que eu fiz de errado? Exatamente. Né? Não foi o dinheiro, E falando foi já a nossa mente. Não, e a gente já falou de crença, a gente já falou como cuidar do dinheiro, falamos das dores de fazer o dinheiro, né? Que existem esses desequilíbrios. E o que fazer quando eu ganhei dinheiro? O que fazer quando eu fiz dinheiro? Como eu começo a investir, né? Eu vejo as mulheres com muito receio, né? Acaba deixando, às vezes, na mão do companheiro, do marido. É muito difícil entender de investimento. Como fazer? Ganhei um dinheiro, fiz um dinheiro mínimo ali. Por onde começar? Isso também é um tabu, porque a gente tem um país muito instável, né? Com muitas más notícias. E, infelizmente, né? Eu tenho muita proximidade com mídias, assim, com imprensa, e o que vende é a má notícia, né? Então, é por isso que a imprensa, ela massacra tanto quando tem má notícia. E o mercado financeiro, meu amor, tem má notícia toda hora. Toda hora tem má notícia. Só que aí você tem que ver onde você tá focando. Só em olhar as más notícias ou procurar especialista, ou procurar entender, né? Então, assim, hoje o mercado é muito democrático. A pessoa consegue entrar
com pouquíssimo recurso, né? Não precisa deixar na famosa poupança. Tem produtos hoje de renda fixa, o famoso CDB, que as pessoas ouvem muito falar. Até o tesouro direto é melhor do que a poupança, né? A poupança vai render 60% do que rende um tesouro direto. Então, para que você vai deixar esse dinheiro na mesa, né? Mas de tudo, eu acho que o principal é você não começar sozinho, independente do valor. Procure uma consultoria, tire as primeiras dúvidas, né? Pegue esse caminho, porque hoje tem muito conteúdo gratuito na internet? Tem, só que as pessoas assistem um vídeo de 1 hora e entendem 1 minuto. Ou entendem o que querem. E é mais genérico também, né? É muito genérico. Então, assim, não comece sozinho. Vou começar com R$1.000. Tá bom, procura uma consultoria. Fala assim, quanto custa a sua hora? Eu quero 1 horinha sua. Só para eu entender aqui, ó, por onde eu começo, onde que eu abro a conta e como que eu faço. Dá para fazer isso hoje, né? Hoje existem esses profissionais. Não é exatamente o que a gente já faz para quem já tem um patrimônio, para quem quer fazer uma diversificação de carteira, para quem quer equilibrar mais rentabilidade, né? Cuidar mais do dinheiro de empresa. Então, a gente tem um ticket de cliente maior e a gente cuida mais dessa parte de quando a pessoa já tem e quer investir. Mas existem muitos profissionais no mercado bons que vai te dar um direcionamento, né? Eu vejo que as pessoas querem ir sozinha, porque sempre mais barato. Mais barato. Não eu tenho tenho dinheiro. pouco dinheiro, então vou começar sozinho. Só que o pouco dinheiro, às vezes é 1.000, às vezes é 10 mil, às vezes é 50 mil. O que é pouco dinheiro? O que é pouco dinheiro, Gabi? Pra você é uma coisa, pra mim é outra, pra eles é outra. Né? Então, assim, para de falar isso. Eu tenho pouco dinheiro. Cara, você tem dinheiro. Fim. Não importa o quanto é. E procure e comece direito, né? Pague para que você tenha mais dinheiro. Pague para que você não perca o pouco que você acha que é pouco. Então, pague para que você tenha boas assessorias e bons consultores, né? Então, eu falo sempre isso, não comece sozinho, porque as pessoas não têm esse conhecimento e têm muito medo. Principalmente as mulheres. As mulheres acabam não cuidando do dinheiro porque elas têm medo. E aí, às vezes, quando elas querem dar um passo, vem um namorado, um irmão, um pai, um marido e fala assim, cuidado, hein? Cuidado, porque eu vi lá que a vizinha perdeu todo o dinheiro. Nossa, ela já para. Não, então você faz pra mim? Então você cuida pra mim? Mas não sabe no que foi. Então, assim, parar de ouvir muita coisa, sabe? A internet, ela pode te ajudar ou te atrapalhar. Então, cuidado com as coisas que você segue, né? Segue sites confiáveis, né? Siga sites confiáveis. Cuidado com profissionais que você segue, porque, olha, cada vez que sai uma notícia ruim no mercado, nossa, o que os meus clientes começam a mandar o vídeo do Instagram, que eu tenho vontade de ir lá naquele Instagram e falar assim, ô, fofo, vem cá conversar comigo. Essa porcaria que você falou aí, né? Então, tomar cuidado, porque a internet viraliza muito rápido. E por isso que você contar com uma ajuda, você chamar um profissional. E precisa de confiança, né? Pagar e falar, me ajuda por onde eu começo. E aí, até que você vá engatando um capital interessante, você pode ir fazendo sozinha até um segundo step. Chegou, opa, como vocês fizeram? Pô, estamos faturando bem, agora eu preciso de ajuda. Aí você contrata uma outra pessoa. Exatamente. Mas não vá tudo no sozinho, tudo no gratuito, no Instagram, no YouTube, pelo amor de Deus. Porque as pessoas não têm essa maturidade, né? Não tem. E aí elas não conseguem fazer o filtro correto, enfim, saem fazendo bobagem, ouvindo um monte de besteira, né? O que você acha desse planejamento, assim? Beleza, contratei uma consultoria, ele vai me dar um direcionamento, mas se sentassem com a Drica, eu tenho 10 mil reais, tá? Eu tenho 10 mil reais aqui, ganhei, fiz esse 10 mil, não sei o que fazer. Investimento, não é para pagar, tá sobrando 10 mil. Mas eu não tenho uma reserva de emergência, eu não tenho nada. Por onde você começaria, assim? Aí você o começo sempre tem que ser por produtos mais conservadores. Então, você sempre tem que ir para um CDB. Por esse perfil. Então, você começa investindo num perfil. Sempre por produtos conservadores. Porque até que você tenha uma reserva de emergência, até que você tenha um colchão ali de segurança, que tem que ser... Eu sempre falo do tripé, sabe, Gabi, dos investimentos, que é liquidez, segurança e rentabilidade. Você nunca vai ter os três. Nunca. E é ali que as pessoas sempre se perdem, porque elas vão em contos aí da sereia, em cantos da sereia, que fala assim, olha, fica tranquila, que você tá entrando num produto que você resgata a qualquer momento, é super seguro e rende muito. Tá errado. Quando a pessoa te falar isso, você já sai correndo, porque já tá errado, né? Então, na hora que a pessoa está começando, ela tem que olhar menos para rentabilidade. Ela tem que olhar mais lá para liquidez e para segurança. Então, ela tem que ir para produtos conservadores
e que tenham mais liquidez, ou seja, que ela pode mexer a qualquer momento. Aí ela vai construindo a reserva de emergência, que o ideal é que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo, o idealíssimo 12 do seu custo de vida. Aí você tem 12 meses de custo de vida, aí você já se tornou um investidor. Aí você vai, consegue abrir o leque, agora vamos trabalhar um pouquinho na rentabilidade, vamos trabalhar um pouquinho com essa liquidez, colocar produtos para mais longo prazo, ganhar taxa, aí a gente consegue ir moldando uma carteira. Mas eu percebo também que as pessoas querem começar, então eu tenho 10 mil, me falaram aí que é para pôr no Bitcoin, o que você acha? Cara, aí eu viro a vilã do Bitcoin. Não sou a vilã do Bitcoin, eu acho que você pode ter Bitcoin, só que ele tem que ser um percentual pequeno, mínimo da tua carteira. Você não pode colocar todas as suas economias lá e nem a maior parte do seu Mas porque dinheiro lá. você não sabe o que vai acontecer. Exato, mas aí o que é isso? É o dinheiro fácil. Porque aí você vem para um investimento conservador, ele vai te dar 1%. Ah, mas o Bitcoin subiu 1.000. É, meu amor, mas ele pode cair também. Agora tá caindo, derretendo. Quem tem todo o dinheiro lá, tá lascado, né? Se assusta. Aí sai do mercado, aí não quer entrar mais. Ou entra na bolsa, aí pega uma crise, um Covid, aí perde 70% do capital, aí não quer entrar mais. Não é a mesma coisa do dinheiro, não é o produto, não tem produto ruim, tá? A menos a poupança. Poupança eu posso dizer que é ruim. Qualquer outro não é ruim, é o como você trabalha com ele. Em que momento de Em vida que momento também, de né? vida e o como. Porque mesmo a pessoa jovem que está começando, ela não tem que pôr tudo num Bitcoin. Ela tem que pôr parte em segurança, sim. Porque não pode arriscar todo o dinheiro. Só que ela pode arriscar mais do que uma pessoa de 60 anos, por exemplo. Porque ela tem tempo de recuperar, ela está numa fase totalmente ativa ainda na vida, fazendo patrimônio. Então, é assim, ó, é tudo muito personalizado e é por isso que é tão difícil a pessoa só ouvir da internet, né? Porque você tem que sentar e entender qual a sua idade, qual o seu objetivo de vida. Você tem 10 mil hoje, mas o mês que vem você acha que você vai ter ou esse 10 mil vai ficar por um ano? Ah, então é diferente da pessoa que vai... Não, agora eu vou ter uma recorrência, vou ter 2 mil todo mês. Ah, então é diferente. Ah, então você tem que ir avaliando coisa por coisa. Mas o começo sempre tem que... Não esqueçam desse tripé, né? Liquidez, segurança e rentabilidade. Comecem sempre priorizando segurança e liquidez. Depois, você pode ir priorizando rentabilidade, tirando um pouquinho a liquidez, aí a gente consegue ir manejando mais a carteira ao longo do prazo. Acho isso muito legal. Deixa eu ver se tem. A gente fez uma caixinha de perguntas. E aí, acho que a gente foi na nossa conversa falando sobre tudo, né? Então, acabou que as perguntas já até foram respondidas aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente não falou. Essa aqui a gente acabou de falar, né? Então a gente acabou falando de montar reserva, de renda fixa, você falou do tripé, que eu acho isso é muito legal. Então, pra gente poder olhar para o dinheiro dessa forma, segurança, rentabilidade, segurança, liquidez e rentabilidade. O que você acha, que é uma pergunta que a gente recebeu aqui, liberdade profissional, né? Como que você lida com a liberdade profissional, liberdade emocional para uma mulher que empreende? A gente vê hoje em dia tanto pessoal falando de liberdade geográfica, né? Que as mulheres buscam, que teve esse aumento, questão cultural, histórica também. Como que você vê o dinheiro atuando nisso, né? Na construção de uma carreira? O dinheiro, ele pode te ajudar muito a construir essa liberdade, né? Aliás, o dinheiro, ele é liberdade. Um dos sinônimos do dinheiro é liberdade. Liberdade de escolha. E quando fala liberdade de escolha, é você poder escolher com quem você quer trabalhar, onde você quer trabalhar, como você quer trabalhar, do que você quer abrir mão. Então, liberdade de dinheiro igual liberdade de escolha. E a escolha entra nessa parte também da questão geográfica, né? Uma preocupação que eu tenho, Gabi, principalmente com as mulheres, e que eu tenho visto e já vivi na prática, a gente tem que tomar cuidado para a liberdade geográfica não se transformar numa escravidão geográfica. Porque essa liberdade geográfica é muito bonita. A gente tá na praia e abrir um laptop e falar, trabalho de onde eu quiser. Lindo, quando for uma vez. Quando você não estiver com a tua família, quando você não estiver de férias. Porque senão a nossa cabeça não desliga nunca. E as pessoas, e principalmente as mulheres, agora eu vou falar para as mulheres, o aumento de burnout tá absurdo, o aumento de depressão tá absurdo por conta de construir essa liberdade geográfica, né? Então, o dinheiro, ele pode nos proporcionar isso, mas ele pode também nos escravizar. Por isso que é um pouquinho desse assunto antes, né? Que horas que eu olho o meu celular? Da onde eu trabalho? Diferente de você falar, vou fazer uma viagem de 30 dias e tenho 2 reuniões. Legal. Mas eu já fiz viagem de 30 dias e tive 2 reuniões por dia.
Eu já fiz viagem com os meus filhos no meio da piscina, eu tendo que sair para abrir uma videochamada. Isso não é liberdade geográfica, né? Você vai se escravizando e a sua família vai pagando esse preço e você vai pagando esse preço. Porque você volta de viagem e você tem a sensação, nossa, a viagem foi maravilhosa, mas, cara, eu não descansei nada. Eu falei com o meu time todos os dias. Eu falei com os meus clientes todos os dias. Então, fica aqui um cuidado. Talvez seja talvez a minha resposta seja muito diferente do que a turma esperava. Mas é uma coisa que eu venho fazendo essa reflexão e que eu venho vendo, né, as pessoas conquistarem mais essa liberdade e se escravizarem disso. Então, a gente também precisa descansar. A mulher precisa ter o seu momento com os seus filhos, o seu momento consigo, o seu momento de férias. Ai, como que eu faço isso como empreendedora? Desafiador. Mas aí você tem que ter um acordo com os seus clientes, Você acorda um às 3 acordo da com o seu manhã time. antes, que é o que eu tô fazendo. Vou tirar 27 dias, mas eu tô acordando às 3 da manhã, levantando às 5, É isso. organizando a casa. Antes eu acho lindo. Exatamente. Antes é maravilhoso, né? Agora, durante a viagem, tem que ter acordo com o cliente, tem que ter acordo com o seu time, tem que ter. Se você precisar ter um diretor, um gerente, um supervisor para te cobrir, você tem que ter, porque senão. E eu falo muito da mulher, porque o homem consegue duas coisas. Uma, se desligar mais fácil. E outra, ele pode estar na viagem e fazer uma reunião ou outra, porque ele não tá preocupado se a criança já comeu, se a criança não comeu, se o parque tá bem, se não tá, se ela já passou protetor solar, se ela já trocou de roupa. Ele não tem essas preocupações. Muitas vezes ele não tá preocupado se a gente viaja para fora do país, meu marido nem tem ideia do que tá acontecendo em casa. Eu tenho que falar com a passadeira, com a faxineira, com a não sei o que. Então, a gente tem muitas atividades. Não sei o seu, mas Além o meu dos não homens. sabe nem o que vai acontecer na viagem. O meu Mal senta lá sabe e... pra onde tá indo, nem a mala faz, eu que faço. Então, assim, a gente tem muitas outras atividades que a gente precisa ter esse descanso. Então, a liberdade geográfica é maravilhosa, mas ela precisa ter um sinal de alerta ali, um amarelinho, para que a gente saiba o momento de usá-la, né? Por exemplo, antes da gente construir essa liberdade, principalmente essa tecnologia, cara, você não podia ficar muito tempo longe, porque como que você ia falar com o seu cliente, né? Sim. Hoje você abre uma videochamada no celular, se precisar. Sim. Só que tem que ter dia, tem que ter hora, tem que ter momento, né? Porque senão acaba a gente só concentrando em fazer dinheiro e não desfrutar do dinheiro. Exato. A gente precisa também aprender a desfrutar. E o desfrute é descansar. É ter o seu período de você falar, tudo bem, numa viagem de 30 dias, que seja 5 dias. 5 dias. Galera, esse dia vocês só vão me ligar se tiver morrendo alguém. Do contrário, eu não vou atender ninguém. Quem é ninguém? Ninguém. Ah, o presidente. Ninguém. Ele tá morrendo ou alguém pode ajudar ele aí? Não vou atender ninguém. Né? Porque a sua cabeça dá uma desligadinha. 5 dias pra gente, gata. Nossa, pra mulher, pro homem não é tanto. Mas pra mulher, 5 dias é uma vida. A gente já volta outra pessoa, né? Então, é isso que eu acho. Que o dinheiro nos ajuda muito, mas a gente só tem que tomar cuidado. Eu acho isso sensacional. E aí, pra gente finalizar, porque a gente tá aqui já há 1h10. Meu Deus, passamos tempo, hein? E aí, a gente tem um quadro que é uma palavra puxa a palavra, que a gente chama. Tá. Então, eu vou falar uma palavra, e aí você fala a primeira palavra que vier na sua mente, tá? Nossa, eu não sou boa dessa. Não, a gente vai conseguir. Dinheiro. Felicidade. Risco. Necessário. Liberdade. Liberdade. Paz espiritual. Dívida. Escravidão. Aposentadoria. Eu ia falar uma palavra, mas vou pensar outra. Aposentadoria. Descanso. Autonomia. Liberdade. Propósito. Tudo. Isso! Achei muito legal o Eu nosso também, episódio. adorei. Achei ótimo. Adorei. Eu queria te agradecer, né, por aceitar vir aqui falar desse assunto que é tão difícil de ser falado, e eu Sim. acho que você fala de uma forma muito leve, né? Eu tive a oportunidade de te ouvir uma vez Ai, que legal. no evento do Fabinho, Aham. né, do pessoal da FN, eu Ai, tava que lá legal. assistindo. Fico feliz. E eu acho que
é isso, sabe? Falar com naturalidade, com fluidez. Acredito que a gente tem outras pautas para falarmos, então quero te Sim, ter aqui claro, mais vezes. pode me chamar que eu venho com prazer. Porque eu acho que é um assunto que se desdobra, né? Em vários Sim, temas. sem Então a gente dúvida. consegue depois fazer um episódio falando mais sobre investimento, sobre os tipos de investimento. Sim, Né? sem Eu acho dúvida. que falar. Para cada idade, para cada perfil, para Exato. cada momento de vida. Queria muito né? fazer um episódio sobre planejamento financeiro também. Acho que isso é super legal. Mas assim, a porta do Obracast delas está sempre aberta para você. Que bom, Fico muito feliz. E eu queria te pedir para você deixar também suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, né? Porque a gente sempre recebe perguntas posteriores. Então o pessoal assiste e depois a gente pega as perguntas e te encaminha também. Ótimo, Para que vai você ser possa ótimo. ajudar a nossa audiência aí. Tá bom, nesse onde eu processo. falo ali? Isso, aqui, ó, pra Então, essa câmera. Pra mim foi um prazer também, tá, Gabi? Muito obrigada. Eu adoro falar sobre esse tema sempre. Eu vivo, eu respiro esse tema, né? Então, tô muito feliz de estar aqui. Pra quem quiser me conhecer melhor, né? Me siga lá nas redes, @DricaRicci, DRICARICCI. E @SHS Investimentos, que é a rede da nossa empresa. A gente também tem sempre novidades por lá, tá? Vai ser um prazer falar com todos vocês e esclarecer todas as dúvidas. É isso, Drica. Obrigada. Obrigada Eu que mesmo. agradeço. E esse foi mais um episódio do Obracast dela. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tema, mandem aqui nos comentários que a gente encaminha pra Drica pra ela nos ajudar aí a responder vocês. E é isso, até mais.